Vocês conseguem ver minha tela? Sim, sim. Sim. Beleza. Então, esse aqui vai ser a nossa plataforma de aula. Tá? A gente vai apresentar o material por aqui. Essa disciplina, pessoal, ela vai ser composta de 6 unidades. Tá? Então, a gente vai inicialmente estudar servocontroladores. Então, nesse módulo aqui, esse nome servocontroladores é um nome que tem tradução direta do inglês, né? E que se refere a controladores dedicados a sistemas que regulam posição de corpos. Tá? Então, você pode usar controlador para regular temperatura, para regular pH, né? Para regular parâmetros químicos de uma planta, e você pode usar os controladores para regular a posição de corpos no espaço. Tá? E aí, nesse contexto, onde a gente estiver né, trabalhando com plantas que sejam sistemas mecânicos, onde a gente vai controlar a posição de corpos no espaço, a comunidade científica costuma usar um nome chamado de servocontrolador. Tá? Eu não sei por que o nome servo, ele foi uma tradução direta do inglês e ficou, tá? Então mas o contexto, né, ao que ele se refere, a gente consegue explicar. Então, nesse módulo aqui dos servocontroladores, a gente vai apreciar, né, e analisar os impactos da topologia do controlador, né, ou seja, de acordo com o desenho da malha de controle, com a lei de controle que a gente use para controlar o posicionamento de corpos do espaço. Qual é o impacto que isso tem, né, dentro das premissas de qualidade que são usadas, ou dos indicadores de qualidade usados em sistemas mecatrônicos para controle de movimento de corpos, né? A gente vai ver aqui que se a gente, de acordo com a lei de controle montada, se a gente não tiver cuidado, a gente pode sacrificar, né, os dois principais indicadores de qualidade da malha, as duas principais premissas que o sistema de controle tem que ter, né, que são o rastreamento de trajetória e a rejeição de carga. Tá? O rastreamento de trajetória se refere à capacidade do sistema de mover o corpo, né, a planta do cliente, seguindo a trajetória que o cliente escolhe, ou rastreando a trajetória. Tá? Então, não adianta, né, o cliente aplicar um comando, né, de trajetória mecânica a uma planta mecatrônica e a planta não seguir esse comando, e seguir instante a instante. Tá? Então, você imagina num veículo, por exemplo, se o motorista, por exemplo, querendo fazer uma ultrapassagem, aplica um comando de aceleração em um dado instante com essa característica aqui, ó, né, acelerações podem variar em degrau, é um sinal mecânico de dinâmica rápida. Então, digamos que o comando do cliente ou do motorista seja esse aqui para aceleração angular, e aqui nessa disciplina a gente vai usar, né, esse asterisco para se referir ao valor desejado, o set point, né, o valor desejado pelo cliente da planta. Então, imagine os senhores se, né, o motorista pede um comando de aceleração com essa forma de onda para poder fazer uma ultrapassagem perigosa, né, o carro tenha torque disponível, porém, né, ele siga, ou ele desenvolva essa aceleração aqui, ó.
né? Não adiantou nada, né? Você vê que até que em regime permanente, ó, vai atingir a condição de regime permanente nesse instante de tempo, e a gente até observa uma igualdade entre o que o cliente pediu e o que realmente aconteceu com o veículo. Só que durante o regime transitório, né, houve um erro, né, e esse erro pode comprometer a segurança da aplicação. Né? A mesma coisa aconteceria, aqui eu estou com um veículo, né, você poderia ter um acidente, você imagina a sapata de freio no dromo de um içamento soltando, né, a gravidade começando a atuar, né, querendo descer, por exemplo, uma cabine de elevador, né, e o nosso sistema mecatrônico receber um comando de aceleração igual a esse sinal azul e responder com o sinal vermelho, né, o que aconteceria? Né, a cabine vai bater no fundo do poço, vai ter acidente sério. Aí, aqui a gente pode facilmente migrar esse exemplo, né, de elevador para içamento industrial. Você imagina isso com uma panela de aciaria, tá? A panela de aciaria tem 500 toneladas, sendo que 300 toneladas aproximadamente destas 500 é aço ou ferro gusa em estado líquido, tá? Que inclusive se esparrama pelo chão, se cai, esparrama no chão e tem contato com a água, tá? Vira uma bomba. Né? Se vocês quiserem até assim ter até puxar da memória alguma coisa mais fácil, né, para considerar esse exemplo, naquele filme do Exterminador do Futuro, nada vem os dois robôs do futuro, né, um era do mal e o outro era do bem, que era o Arnold Schwarzenegger, né, e nada mata o robô do mal, só conseguiram matar ele virando uma panela de aciaria em cima dele, com aço. Não sei se já era aço ou se ainda era gusa, tá, mas a diferença dos dois é que você carrega você carrega o ferro gusa e dá um banho de oxigênio de aproximadamente 20 minutos e vira aço, né? Aí com todas as propriedades mecânicas interessantes que o aço tem. Mas enfim, é aquilo, tá? Então, você não quer acidentes naquele tipo de contexto e é um outro cenário, né? Onde não adianta que o sistema rastreie trajetórias só em regime permanente. Ele tem que rastrear no regime dinâmico também, instante a instante. Então, se o cliente da aplicação pedir um comando de trajetória mecânica, pode ser velocidade, posição ou aceleração. Esses sinais, inclusive, são dinamicamente acoplados. Então, quando você determina um deles, você vai determinar os outros dois automaticamente, né? Igual a gente viu no curso de máquinas. Então, se o cliente escolheu um deles, por exemplo, a aceleração, né, e ela tem essa forma de onda azul aqui, a gente precisa que a planta real reproduza esse mesmo sinal no eixo mecânico que traciona a carga. Então, a carga com várias toneladas, a carga mecânica, né, que a gente vai tratar, ela tem que ser tracionada dessa maneira. Então, o ideal, né, é que o nosso comando desculpa, comando não, é que o nosso sinal de aceleração real fosse assim, ó, o mais próximo possível. Se tiver um errinho aqui na chegada, às vezes a planta admite, tá? Mas o ideal é que fosse com erro nulo. Então, a diferença entre os dois, entre o que o cliente quer, então, o erro de aceleração, né? A diferença entre o que o cliente quer em cada instante de tempo e o que realmente saiu no eixo mecânico da planta naquele instante de tempo, né? Então, esse é o erro. E é o que a gente gostaria que esse erro fosse nulo, né? Idealmente. Né? Então, essa garantia de erro nulo né, na síntese dos nossos sinais mecânicos é uma premissa de qualidade chamada aqui na teoria de acionamentos elétricos de rastreamento de trajetória. Tá? Você quer que a planta siga o que o cliente escolheu, tá? Instante a instante. A qualidade do sistema, inclusive, é aferida
no regime transitório. Tá? No regime permanente ele vai chegar, ele vai conseguir rastrear, mas não adianta nada, igual dos exemplos que a gente mostrou, né? Não adianta que o sistema consiga rastrear os comandos do cliente segundos depois que esse comando foi aplicado. Tá? Às vezes durante o transitório, né, que antecede, né, o regime permanente, a gente já tem estragado a planta toda, tem machucado pessoas. Então não adianta, a qualidade, né, do sistema mecatrônico ela é medida no transitório mesmo, instante a instante de tempo, e existe um título a essa premissa de qualidade física chamada de rastreamento de trajetória. Tá? Bom, aí a gente vai ver também, né, como que a topologia do sistema e como que o ajuste dos controladores influenciam uma outra premissa de qualidade que tem que ser, né, bem atendida, que é a rejeição de carga. Okay? Então, a rejeição de carga se refere à capacidade do nosso sistema de contra-atacar, né, o torque de carga, impondo o torque eletromagnético na mesma dinâmica que o torque de carga aparece. Tá? Então, a gente avalia a rejeição de carga, né, e projeta o sistema para que ele tenha uma boa dinâmica, de tal forma que nós sejamos aptos a rejeitar a carga na mesma dinâmica que ela aparece, ou a contra-atacá-la, vamos dizer assim, né? Isso se justifica, né, ou pode ser justificado pelo que a gente observa no comportamento dinâmico do eixo mecânico da máquina, o que é regido pela segunda lei de Newton. Né? O que a segunda lei de Newton nos fala? Que a somatória dos torques dos agentes que atuam em um eixo é igual ao torque de aceleração, ou J d ômega dt. Né? Então, o que vai acontecer? Se a gente não conseguir criar torques eletromagnéticos na mesma dinâmica que a carga mecânica aparece, vai existir uma diferença não nula entre esses torques. E aí o que vai acontecer com o sistema? Ele vai acelerar. Essa aceleração pode levar a uma variação de velocidade, né? Onde o sistema aumente a velocidade ou frene, reduza a velocidade. Tá? E em vários contextos, isso aqui é inadmissível. Tá? Então, se a gente considera, né, igual a gente está falando no exemplo do içamento, se a gente considera um instante de tempo aqui que você tem digamos que você tem um dromo qualquer com um freio, né, acoplado a este dromo, né, que está mantendo o dromo parado. Vamos lá. Tem um dromo aqui, né, que vai promover o içamento, e você está com um sistema de freios aqui, ó, mantendo o dromo parado. Existe uma carga içada que está recebendo o efeito da gravidade. Então a massa aqui está o solo, tá? Você tem a força-peso atuando, né? E, consequentemente, essa força dentro desse mecanismo mecânico, né, ela é aplicada aqui com um dado braço de alavanca, né, e ortogonal a esse braço de alavanca, que é o raio do dromo. Então, você vai ter um torque da carga aqui, ó, um efeito de rotação, uma vontade da carga de fazer o sistema girar, né, nesse sentido horário aqui do desenho. Né? E o que vai acontecer? Se a gente quiser içar essa carga e promover um movimento de subida, né, a gente vai ter que abrir o freio, a sapata de freio vai ter que sair. Ó, né?
Então, na hora que essa sapata de freio sai, né, ela deixa de rejeitar o efeito da carga, né? E aí o motor, né, passa a ter esse torque no seu eixo. Vai se essa sapata de freio sair de uma maneira brusca, né, nós teremos então a aplicação de um torque de carga integral no eixo do motor, né? E aí o nosso sistema mecatrônico tem que ser apto a sintetizar um torque eletromagnético na mesma dinâmica e em sentido contrário, né? Então a máquina elétrica estaria aqui no eixo mecânico, né? Nesse eixo mecânico que eu destaquei, e a gente precisaria sintetizar um torque da máquina com essa polaridade, com essa orientação, né? E na mesma dinâmica do torque de carga. Tá? Então a gente trata a capacidade do sistema dentro de uma premissa de qualidade chamada de rejeição de carga. E aí existe um projeto adequado, né, de todo o sistema mecatrônico e do controlador que cria os comandos de torque para o inversor. E aí o inversor vai dar um jeito de aplicar sinais de tensão adequados para que a máquina reproduza o sinal de torque com essa dinâmica. Então tem um ajuste muito sofisticado que é feito, né? E que envolve tanto a lei de controle, que a gente vai aplicar, quanto o estado físico atual da máquina, tá? Então, a gente nunca sabe um instante que essa carga vai entrar aqui, ó. Nunca sabemos, é o cliente que vai escolher. Nós, como projetistas do sistema mecatrônico, entregamos a solução, o cliente vai usar conforme a vontade dele, né? É igual a montadora não tem como prever todos os trajetos que um cliente dos seus carros vai seguir, né? Não há como. Aqui é a mesma coisa, nós nunca sabemos um instante que a gente vai ter aplicação de carga, esse instante T0 aqui. Quanto que vai ser? A gente nunca sabe, né? Então, a gente também, já que a gente não sabe, né, a gente tem que observar o estado físico da máquina para saber como alimentá-la para conseguir promover torques variando o mais bruscamente possível, tá? Então, por exemplo, uma premissa, né? A gente vai ver isso com detalhes, mas só deixando aqui uma ideia, né, do que eu estou falando. Se você tiver aqui um corte de seção transversal de uma máquina elétrica, o eixo mecânico está aqui, né? Então, é em torno desse eixo que nós vamos desenvolver o torque eletromagnético, né? Essa máquina opera por atração de ímãs, então, de alguma maneira, a gente vai ter um polo norte e um polo sul aqui, tá? E se a gente quiser, né, nesse instante de tempo e com a máquina operando nessa posição mecânica, aqui, ó, digamos que a gente meça a posição mecânica, né, tomando como referência essa linha horizontal, tá? Então, aqui seria a posição mecânica de referência, o nosso 0 graus, e no pico aqui do polo norte do rotor, a gente meça a posição da máquina, tá? Com relação ao 0 graus. Então, para conseguir torques, né, variando com bom desempenho dinâmico, né, tipo degrau, se a máquina estiver operando nessa orientação, a gente tem que alimentar a máquina para poder fazer com que o ímã do estator fique ao máximo possível nessa orientação aqui, ó. Ou, esse aqui seria o campo girante do estator, né? E aqui a gente ia colocar o polo sul, que é esse aqui, o mais perpendicular possível ao polo norte do rotor, né? Quando esses dois ímãs estão a 90 graus, a gente tem a condição de máximo torque possível, né? Então, a gente ia criar comandos de alimentação aqui nas bobinas para fazer com que esse ímã cresça e fique o mais orientado possível
a 90 graus do ímã do rotor. Tá? Então, nós vamos ver como fazer isso, né? Só dando aqui uma palhinha aqui, né? Mas, por exemplo, nessa orientação, se a bobina da fase B tivesse aqui, ó, aí seria a hora, né, de colocar a máxima tensão possível na fase B, né? Porque a tensão, ela te dá, por primeira lei de Maxwell, qual que é a variação do fluxo magnético no tempo, né? O fluxo aqui é integral da tensão. Então, se você coloca tensão na fase B e mantém essa tensão aplicada por um tempo, você vai fazer com que o ímã cresça para cá, né? Como polo norte ou polo sul, tá? E aí o controlador, ele tem que ser montado, né, com essa habilidade de saber, né, em cada instante de tempo, como aplicar os sinais de tensão nas 3 fases. Aqui eu desenho a fase B, mas a gente sabe que tem a fase A e a fase C também, né? E elas vão, inclusive, ser alimentadas em conjunto, né? Aqui eu coloquei uma posição mais maceteada, né, para a gente poder só ter um primeiro contato e respeitar o nosso momento de aprendizado. Tá? Essa estratégia vai de encontro, inclusive, com a metodologia científica. Você começa com os exemplos mais fáceis, cenários mais fáceis, respeitando o seu cérebro, e vai subindo degrau por degrau para você conseguir chegar nos cenários mais complicados. Então, aqui eu coloquei um cenário mais tranquilo, né? Mas a gente não vai perder de vista que a gente tem que alimentar as 3 bobinas simultaneamente, né? Nesse caso aqui, a gente alimentaria a fase B com uma tensão maior que as 3 para fazer com que o ímã cresça mais na direção da fase B. Tá? Porque esse seria o cenário que a gente conseguiria fazer com que o torque aqui no eixo tivesse a variação mais brusca possível, que é o que a gente está pedindo para ele fazer aqui quando a gente tenta rejeitar a carga. Não deixar com que a carga promova erros excessivos no nosso sinal de trajetória mecânica. Tá? Então, nós vamos ver, né, como montar nossos controladores, né, tanto as leis de controle, quanto o ajuste, a sintonia dos controladores, para poder garantir essa funcionalidade do sistema, que é a rejeição de carga. Bom, e aí para fazer isso, pessoal, igual o exemplo mostra aqui, né, eu acho que até deu para ver com clareza, assim, não tem como se fazer isso olhando só para o controle. Né, assim, vai ser uma aula de controle, vai ser o controle conversando com a máquina. Então, nós vamos ver como montar um controlador que use de informações da planta física de potência, para poder né, criar os seus comandos do jeito que nós precisamos. Tá? É legal demais, assim, eu sou suspeito para falar, mas assim, é a área que eu mergulhei, então, obviamente, tem todo um fundo de subjetividade nesse comentário, mas assim, eu também já tive, né, outras pessoas dando meus testemunhos, tá? E, enfim. Oi, show de bola, Léo. A gente vai fazer uma simulação? Como é que é? A gente vai simular na matemática? Tem, o Igor, tem análise e tem simulação também. Tá? Então, vão ter projetos, a gente vai simular isso, né? E, inclusive, é o jeito mais agradável, né, de ter o primeiro contato com esse tipo de sistema. Tá? Então, também vai incorporar simulações. Bom, e aqui, pessoal, passado aqui, né, esse primeiro módulo, então, plano de ensino, a gente vai particularizar, né, esses servocontroladores, primeiro a máquina de corrente contínua, tá? Então, para conseguir montar as leis de controle que conversem com o equipamento de tração que nós temos em mãos, a gente vai começar a ver alguns desses equipamentos. Tá? E aí a gente vai seguir uma estratégia que respeita a história desses equipamentos, tá?
Aí eu falo a respeito à história, não é, né, no sentido assim, que, né, ajudou muito e vamos, né, ter respeito, não é isso não, é que o fluxo histórico, a sequência de uso desses equipamentos no mundo da mecatrônica vai ser a que nós apresentaremos aqui, tá? E essa sequência também traz um ganho pedagógico. Então, inicialmente, a gente tinha nessas estruturas de controle de movimento de corpos, tracionadas ou baseadas a máquina de corrente contínua, tá? Então, no segundo tópico, a gente vai ver esses servocontroladores, ou melhor dizendo, tá? Não é só o controlador, é o servosistema. Então, tem o controlador, tem o conversor de potência, que no caso aqui, para a máquina de corrente contínua, é o retificador controlado, que o Alexandre ensina em eletrônica de potência, e tem a máquina de corrente contínua e a carga mecânica, tá? Então, a gente vai ver todo o sistema e não só o controlador. Por isso que eu troquei o nome ali. E aí, nesse módulo, a gente começa, então, a particularizar, né, a solução para uma máquina específica, que é a máquina de corrente contínua, que tracionou as aplicações mecatrônicas mundiais por muitos anos, tá? E continua sendo usada em alguns contextos, tá? Geralmente plantas pequenas, né? Pequenos veículos de transporte, patinetes, skates elétricos, aquelas hoverboard, robozinhos de missão, né? Tipo, fazer inspeção em local confinado. Tá? Então, ainda tem aplicação com máquina de corrente contínua. E algumas plantas mecatrônicas na indústria, né, mesmo que em pequena quantidade, mas que movimentam alguns dígitos decimais do PIB do país, elas ainda são pautadas em máquina de corrente contínua. Tá? Então, você vai pegar nas siderúrgicas, por exemplo, o sistema Siderbras, tá? A Açominas, a Usiminas, a CSN, você ainda acha algumas máquinas de corrente contínua de grande porte, igual grandes laminadores, né? O laminador de perfis da Açominas, por exemplo. Né? E isso é uma máquina de fazer dinheiro absurda, tá? E precisa de quem cuide dela com propriedade técnica. Ok? Então, não está extinta no mercado. Tá? Reduziu o uso, mas em alguns contextos ela ainda se apresenta. Tá? E aí a gente vai ver, né, para a gente poder, então, ter esse conhecimento da estrutura toda integrada, né, a gente vai ver o modelo da máquina. Então, eu ensinei para vocês no curso de teoria de máquinas o modelo da máquina de indução. Tá? Teve até uma aula no laboratório que a gente ensinou o modelo da máquina de corrente contínua. Um dia faltou luz, eu lembro que não tinha como fazer a prática. E aí eu estava recebendo perguntas, né, dos meninos da Robocap que usam máquina de corrente contínua, e aí me veio uma luz, assim, faltava luz elétrica, mas veio luz mental, né? Eu falei assim, dá para ver o quadro, vocês querem aprender o modelo da máquina de corrente contínua? A galera topou na hora, a gente mostrou, né? Então, para alguns de vocês eu já até apresentei o modelo, mas a gente vai repetir aqui do zero, tá? E com mais tempo de exploração e de análise. Tá? Então, a gente vai apresentar o modelo da máquina de corrente contínua, né? Depois vai mostrar, né, como ela é integrada a uma solução de controle de movimento, né, através do seu modelo e do controlador de torque eletromagnético. A gente vai ver aqui, né, nesse módulo, como montar uma estrutura de controle, instrumentação e máquina que permita a síntese do comando de torque que o cliente quer no eixo do motor. Tá? E aí o nosso estudo vai passar, né, por análise de fenômenos tipo esses aqui, ó, que eu falei aqui em cima. Né? Você saber como alimentar a máquina para conseguir a síntese de sinais de torque com alto desempenho dinâmico. Ou seja, precisou variar o torque em degrau, você consegue. Tá?
Vamos avaliar também, né, dois modos de operação que são comuns na indústria, tá? Que é o modo de operação com campo constante e por enfraquecimento de campo, tá? Ou também chamado, né, modo de operação, ou modo de operação na região de torque constante ou na região de potência constante, tá? Tá? São dois modos de operação comuns em alguns contextos industriais, e a gente vai começar a entendê-los aqui no contexto da máquina de corrente contínua. Aí vamos ver em detalhes. Basicamente é o seguinte, essa aqui, ó, a região de torque constante, não é que você vai sintetizar torque constante na máquina, não. O nome é inapropriado, inclusive, na minha humilde opinião, tá? Só que a comunidade inteira usa, datasheets usam, então eu vou ensinar para vocês do jeito que vocês tenham a capacidade de leitura fluente, de conversar com as pessoas da comunidade em alto nível, tá? Mas, na minha opinião, você lê aqui torque constante, você pensa assim, não, então a máquina vai operar com torque sempre constante naquela região. Não é, tá? Na verdade, é uma região que é limitada pelo pico de torque da máquina quando você está com velocidades mais baixas. Então, ou seja, aqui dentro dessa região, até uma dada velocidade, você pode operar com qualquer nível de torque aqui dentro. Ó. Qualquer ponto aqui. Tá? Quando, em aplicações que demandam velocidades muito altas, né, chega um ponto que vai acontecer o seguinte, a gente não tem como aumentar a velocidade aumentando a tensão elétrica. Né? A gente viu nos encontros nossos, né, que existem relações de afinidade entre sinais elétricos e mecânicos, né? Então, a corrente elétrica tem muita afinidade com o torque. E a tensão elétrica tem muita afinidade com a velocidade mecânica, tá? Então, o que vai acontecer? Em algumas aplicações, né, vai se chegar a um momento que não há como colocar tensões de amplitudes maiores nos terminais da máquina, tá? Então, no caso de retificadores, é quando você já está com ângulo de comutação em zero, tá? Por exemplo, uma ponte retificadora a tiristor, tá? Você já está fazendo com que ela opere igual uma ponte retificadora de outros. Você está colocando a máxima tensão possível na saída. Ou no caso de uma máquina CA, né, igual a gente viu nos moduladores PWM no laboratório, você já está colocando a máxima amplitude de tensão possível na máquina e ainda assim a aplicação precisa que se cresça a velocidade, não tem mais tensão disponível, tá? Então existe uma forma de se reduzir o campo, tá? A gente vai ver isso com cuidado, e aí a máquina passa a ser limitada não mais por um torque máximo, ela passa a ser limitada por uma potência máxima. Aí que entra nessa região de potência constante. Tá? A gente vai estudar esse modo de operação. Né? Então, aqui, o que acontece? Você vai, né, para manter a potência constante, você decresce o torque na mesma proporção que você cresce a velocidade. Por isso que a gente tem uma hipérbole aqui. Tá? Então, essa aqui né, a justificativa dessas regiões, só uma, né, só por curiosidade, você vai ver isso, por exemplo, em planta de fio-máquina, por exemplo, em plantas de fio-máquina. Ele abriu uma outra janela aqui de reunião. Espera aí, só um minutinho. Então, aqui, moçada, o que acontece? Né? O fio-máquina é uma planta com 30 cadeiras de laminação, tá? Para alguns produtos. E aí você vai afinando o aço entre cadeiras. Tá? Então, aqui são cilindros de laminação, numa representação simplificada, tá? E aí esse negócio vai
né, o aço vai sendo, vai tendo sua área de seção transversal cada vez mais fininha, até chegar, ó, então o aço entra aqui, ele vai sendo, né, vai tendo sua área de seção transversal reduzida até chegar no último estágio que ele sai fininho lá na frente, tá? Fio máquina é um produto de siderurgia que você vai usar para fazer prego, cerca de arame farpado, alma de aço de pneu, né? Pneu de carro não é só borracha, ele tem uma estrutura de aço também, né? Então ele é usado nesses contextos. E aí o que acontece? Para ele não romper, né, ou não romper, ou não ter uma barriga aqui e sai uma língua de aço incandescente aqui, perigosíssima, tá? Tem que ter um sincronismo de velocidade entre essas cadeiras de laminação, né? Então você vai ter acionamentos mecatrônicos atuando nesses eixos que eu estou representando com essas bolinhas, né? Promovendo aqui torque e velocidade angular em cada uma delas, tá? E nas últimas cadeiras, o que vai acontecer? O aço está muito fininho, então ele tem uma velocidade altíssima, né? Pela conservação de massa, ou seja, se entrar aqui 5 quilos por segundo, né, na primeira cadeira, tem que sair 5 quilos por segundo aqui, ó. Só que para sair essa massa toda, né, você vai ter que ter uma velocidade aqui altíssima, tá, para não ter o rompimento do material. Só que baixo torque, ele está fininho, tá, o aço já está bem mais fininho. Então é um cenário que se encaixa aqui, ó, baixo torque e alta velocidade. Tá? Então, um fio máquina, por exemplo, na 30ª cadeira, ele já tem quase que a velocidade de um Fórmula 1 no final de uma reta. Tá? 110 metros por segundo, você multiplica por 3,6, 360 km por hora. Tá? É um Fórmula 1 no final da reta, depois que ele já ganhou toda a velocidade que ele podia. Tá? E aí, esse tipo de exemplo, né, esse exemplo justifica essa região aqui que eu desenhei para vocês. Tá? A gente vai ver isso com calma. O terceiro módulo do curso, né, vai tratar dos sistemas mecatrônicos baseados na máquina de indução. Então, aí nós vamos revisitar o material e vamos ver, né, como conseguir rastreamento de trajetória e rejeição de carga, né, quando a nossa máquina de tração é uma máquina de indução. Esse conhecimento é muito útil ao contexto industrial de hoje, né? A maior parte das plantas industriais são tracionadas por máquinas de indução, e a gente vai apreciar, né, como criar aqui, como montar um sistema completo, integrado, né, que permita uma operação com alto desempenho, né, bom rastreamento de trajetória, boa rejeição de carga, quando a máquina em questão, quando a máquina de tração é a máquina de indução. Então, vai ser esse módulo aqui, ó. Terceiro. Bom, o quarto módulo, ele vai tratar aqui de um modelo térmico simplificado para máquinas elétricas rotativas. Então, aqui a gente começa a emergir em um conhecimento que é muito útil para manutenção. Tá? O que acontece? Vários de nós vai passar algum tempo da vida trabalhando com manutenção industrial. E é muito comum que existam interrupções de operação porque o equipamento queimou. E para você ter conforto, né, e ter a capacidade de identificar a causa dessa queima,
de entender os mecanismos físicos que levaram ao acontecimento da queima, para você conseguir separar causas, né? Você conseguir ver o seguinte, ó, a máquina queimou porque ela desenvolveu potência térmica excessiva, ela desenvolveu potência térmica demais, ou porque ela extraiu potência térmica de menos. Né? Então, esse tipo de pergunta aparece, né, como uma bomba no colo de quem mexe com a manutenção. Né? A máquina não avisa a hora que ela vai queimar, queima, e existe muita pressão para que o sistema seja reposto, né, a condição operacional seja restabelecida, e para que o problema não se repita. Já é outro ponto delicado aí do trabalho, né, que inclusive vai de encontro à reputação profissional de quem está tratando do sistema. Né? Se, poxa, a planta está na sua mão, toda semana queima e você não dá a solução. Né? É danado. Então, a gente queria nesse módulo aqui, então, ensinar, né, um modelo térmico para a gente conseguir aprender do modelo o que faz a máquina queimar, como evitar que ela queime. Okay? Então, esse módulo vai nos ajudar nesse sentido. Tá? Apesar da palavra simplificado aqui no título, o modelo é poderoso, tá? Não é um modelo frágil, de uso muito restrito. Tá? Ele te dá uma resposta bem... uma resposta de boa qualidade sobre o estado térmico da máquina. Ok? Então, só para, assim, se alguém ler o título e desanimar, fala, pô, mas vai arranhar o assunto, vai, né, ver de longe o que está acontecendo, não. O modelo, ele é poderoso, as análises físicas que nós faremos são densas, mas o título simplificado vem porque a gente não vai modelar todo o sistema térmico da máquina, até porque esse modelo completíssimo, ele é impossível de ser feito em caráter analítico. Se você quiser um modelo térmico bem mais completo, tem que usar um software de elementos finitos. Tá? E a gente vai ver aqui que esse modelo simplificado ele já dá respostas muito boas, né? Já consegue fazer muita coisa com ele sem precisar usar um software de elementos finitos. Bom, o quinto módulo, o penúltimo, ele vai nos ensinar sobre critérios de especificação de motores e inversores de frequência. A ideia aqui é que vocês consigam escolher no mercado um motor e um inversor adequados para uma dada aplicação. Isso não é trivial de fazer. Tá? E é um tipo de coisa que arranha a reputação profissional quando você não faz. Igual se pedir a um chefe de cozinha para fazer um arroz com feijão e o cara falar com você, olha, eu faço aqui um melhor prato de salmão com molho de camarão da cidade. O prato é sofisticado, é caro e tal, mas arroz com feijão eu não sei fazer. Né? Então, assim, não pega bem, sabe? As coisas não pegam bem. Então, é a mesma coisa aqui, especificar motor inversor é um negócio que volta e meia vai cair no colo de engenheiros. Né? Na verdade, aqui na faculdade a gente tenta cercar cenários, né? Mas não tem como adivinhar o futuro. Então, a gente tenta
municiá-los com o máximo de conhecimento possível para que vocês consigam sair, né, das demandas que vão ser apresentadas, tá? Então, essa aqui é uma demanda, assim, que recorrentemente cai no colo de alguns, tá? Olha, tem uma aplicação que escolhe o motor e o inversor para mim, tá? E aí você fica se você não tiver critério, se não souber como especificar, você pode ter problema. Você pode subdimensionar o sistema, e na hora que você ligar, ele queima, né? E você vai jogar dinheiro fora e tempo fora, ou você pode superdimensionar o sistema, que também, tudo bem, não queima, mas você também jogou dinheiro fora. Não seria necessário gastar o tanto que se gastou. Então, a gente vai aprender sobre critérios, né, critérios técnicos para chegar numa tabela com parâmetros que você entrega para vendedores, né, de soluções mecatrônicas e consiga com isso uma planta de potência que vai atender, né, da melhor maneira possível o seu cliente, ou seja, sem queimar por estar subdimensionado e sem torrar o dinheiro da pessoa ou o seu próprio dinheiro porque está superdimensionado. Ok? E o último módulo é um módulo de manutenção industrial. Tá? Então, tem vários colegas nossos que já trabalham com manutenção ou virão a trabalhar, e eu gostaria de dar uma contribuição aqui para profissionais com esse perfil. Eu expliquei agora há pouco, né, a manutenção, assim, ela geralmente acontece em cenários de muita pressão e com uma demanda muito forte, né, para que os sistemas sejam restabelecidos e para que eles depois não queimem, ou que eles tenham boa disponibilidade operacional. E essa funcionalidade, né, para atender essas duas demandas, você tem que compreender as mensagens que a planta mecatrônica te entrega quando ela queima, ou quando ela está em vias de queimar, ou de desarmar. Então, eu queria fazer com vocês aqui um estudo com essas mensagens e as possíveis causas para que vocês tenham, né, fortaleza intelectual para poder acertar a causa raiz, né, emitir laudos técnicos acertando a causa raiz dos problemas e com isso, né, consigam posições profissionais cada vez melhores. As plantas são complexas, vocês estão vendo aí pela mecatrônica, né, a quantidade de fenômenos envolvidos, sinais das mais diversas naturezas, né, químicos, elétricos, magnéticos, mecânicos, térmicos, e, enfim, existe muita pressão, né, que mesmo dentro desse meio tão complicado, né, que as plantas sejam restabelecidas rapidamente e que não voltem a queimar. Tá? Então, não é muita gente que consegue fazer isso com habilidade, com velocidade, sabe? E aí eu identifico, né, que a nossa comunidade teria uma oportunidade de ter destaque profissional nesse ambiente profissional, né, e crescesse com isso a reputação profissional dos que vierem a trabalhar com manutenção. Né? Assim, a gente efetivamente se mantém empregado quando a gente é lembrado pelas pessoas. Né? Então, as pessoas têm que querer ouvir a nossa opinião. E aí, quando a gente começa, né, dentro desse ambiente todo complicado, a acertar a causa de um problema de manutenção, e acertar a próxima, e acertar a outra, chega um ponto que, na hora que o problema se manifesta, as pessoas te procuram, elas querem saber a sua opinião. E aí eu queria, né, ajudá-los a construir isso, tá? A ter condição de
emitir opiniões técnicas, laudos técnicos tão bons que vocês passem a ser consultados, ok? Aí eu vou compartilhar, eu trabalhei com manutenção industrial muitos anos na indústria, sempre com viés científico. Então, assim, eu sempre usava, né, e até uso até hoje, da metodologia científica, de bons modelos de engenharia para trabalhos de manutenção. Eu costumava ter uma resposta positiva do público que trabalhava comigo. Tá? Então, eu queria compartilhar com vocês, né, experiências, reflexões, casos, né, de algumas das manutenções, com toda a base técnica que eu usei por trás, para né, dividir com vocês esse tipo de conhecimento e potencialmente ajudar com quem for mexer, ajudar a quem for mexer com manutenção. Bom, pessoal, essa aula de hoje, ela está programada para ser uma aula de 1 hora, nós já tivemos essa 1 hora, e o que acontece? Essa aula é assíncrona, né? Aula síncrona. Eu queria fazer uma proposta das aulas assíncronas com vocês. Dentro dessa questão da pandemia, eu tenho trabalhado as aulas assíncronas com horário e com as pessoas da turma presentes. Então, uma sugestão de trabalho aqui que traz uma certa normalidade e uma certa disciplina para a gente poder trabalhar. A questão é que se a gente tiver horários flutuantes para as aulas assíncronas, eventualmente a gente perde 4 aulas de uma semana e na outra semana está apertado e já vem as outras aulas e a própria disciplina vem com mais outras aulas e a gente não consegue ver de novo e aquilo vira um problemão que tem uma gestão muito difícil, né? São só 2 meses e meio de aula e se a gente não tiver essa disciplina, a gente acaba se embolando aí no semestre. Então, qual que seria a minha sugestão aqui? Né? Essa aula síncrona, ela é marcada pela coordenadoria, né? E ela está aqui no noturno. Então, eu estou assumindo aqui, a gente vai né, trabalhar com essa disciplina no caráter noturno. Então, sexta-feira, né, que é hoje, tem uma aula que vai de 19 até aproximadamente 20 horas. Eu queria propor a vocês o seguinte, né, essa disciplina ela é normalmente de 72 horas, né, então o que tem sido feito aqui no UFSJ é o seguinte, é uma aula síncrona, para a gente poder, inclusive, tirar dúvidas, né, e apresentar conteúdo, e as outras 4 aulas assíncronas. Então, a minha proposta seria a seguinte, ó, na quarta, nos 2 últimos horários, 21 até as 22h50, e na quinta também. Que aí quem trabalha não fica prejudicado pela questão de horário. Tá? E aí fica o convite para vocês assistirem, tá? Para vir e tal, que a gente vai se disciplinando e vai né, interagindo com as perguntas durante o fluxo das aulas. De toda forma, todas as aulas vão para o YouTube, tá? Só que, de novo, vai estar lá como um complemento ao ensino, né? Como uma oportunidade de você ver quantas vezes quiser. Agora, se deixar embolar, né, não assiste uma semana e não assiste na outra, não assiste na outra, depois se perde, tá? E, além do que, também não consegue acompanhar, as aulas são muito encadeadas, tá? Você perde a de hoje, você não acompanha direito a próxima, e não acompanha direito a terceira, então, assim, a sugestão é que assistam né, dentro dessa proposta para a gente não se perder. Nós vamos usar o mesmo link dessa reunião, então eu vou marcar um link, marcar lá na agenda do Google o mesmo link
eu não vou mandar e-mails no portal didático avisando do link. É o mesmo da aula de hoje, toda vez. Se tiver alguma eventualidade, eu aviso. Tá? Bom, então eu vou encerrando por aqui. A ideia é, então, a gente se encontrar de novo na quarta-feira, né, e dar sequência aqui à disciplina. E aí eu deixo a palavra aberta para vocês, para dúvidas, para sugestões. Vocês têm alguma consideração a fazer? Professor, vai ter diferença dos vídeos do período passado para esse? Diferença do quê? Dos vídeos que já estão postados, né, no YouTube das aulas. Eu posso assistir eles. Dará mesmo ou não? Ó, todo período as aulas melhoram. Tá? Então, eu acho assim, tá lá, os vídeos estão lá, eu vou mantê-los, né? Só que fica um acompanhamento mais pobre, entendeu? Então, você gasta melhor o seu tempo acompanhando o material desse período do que o do passado, tá? Porque eu vou melhorando o curso, é natural, tá? E o do próximo período vai ser melhor do que esse. A universidade anda assim, é um jeito normal de fluir as coisas, entendeu? Então, assim, fica dentro da sua liberdade, né? Não sou eu que falo se pode ou não pode, mas a sugestão, uma forte sugestão é que acompanhe por aqui. Tá? Beleza, professor. Critério de avaliação foi o que tem lá no plano, Leão? Sim, o Igor. Eu olhei isso sim. É pelo tempo. São 4 testes, tá? Cada um com um quarto da nota. Tá? Show. E aí a gente vai marcar as datas, aí as datas a gente combina, né, com o passar do curso aqui. Vocês me falam, ó, eu vou sugerir um dia, aí vocês me falam, ó, professor, sempre tem isso, assim, tal dia já tem 3 provas e tal, a gente ajusta, faz ajustes finos ali para não ter problemas, tá? O primeiro teste são os servocontroladores, é o primeiro módulo. O segundo, né, são os acionamentos mecatrônicos ou servosistemas baseados na máquina de corrente contínua. O terceiro são as plantas mecatrônicas, né, ou servosistemas baseados na máquina de indução. E o quarto teste trata de manutenção. Vai ser os tópicos 4, 5 e 6. Beleza? Aí vai ser esse esquema dessas provas no portal didático. Você já tem o tempo vai ser de prova, professor? 2 horas, igualzinho no presencial. Tá? 2 horas de prova. Vai ser... mas pode fazer na hora que quiser, não? Não, 2 horas, eu vou marcar 2 horas, e nessas 2 horas o sistema de prova está aberto, tá? Então vai ser essa forma. Tá? Nada diferente do que vocês fizeram né, durante o ensino presencial. Mesma coisa, mesma estrutura. Ok? Mais alguma dúvida, moçada? Mais alguma consideração? Por enquanto, tá tranquilo. Obrigado aí. Beleza. Então tá bom. Eu vou mandar para vocês as datas e horários das aulas lá no portal didático. O link segue o mesmo. E aí a gente se vê de novo na quarta-feira, né, nos 2 últimos horários da universidade, né, que é o de 9 horas até 10h50. Dessa vez sem o problema de perder o ônibus. Pelo menos tem algumas coisas boas aqui nesse vídeo. Né? Pelo menos não perderemos mais ônibus. E aí a gente começa com o módulo 1 semana que vem. Tá? Então, queria desejar a vocês uma boa noite, um bom fim de semana, né? Reforçar as boas-vindas à disciplina, e a gente, então, conversa na quarta-feira. Beleza? Até mais, então. Obrigado. Valeu. Boa noite, Léo. Alô, moçada, boa noite. Boa noite.